Jovem escritora, é professora também particular e tem 19 anos. Que tal? Oi, tudo bem? Tudo bom, Catarine? Bem-vinda aqui à Obrigada. Rádio Sociedade, ao nosso Conexão. Eu achei muito lindo quando eu recebi sua pauta, quando eu cheguei na redação hoje, Gabi me entregou. Você escreveu o seu primeiro livro, espero que o primeiro de muitos. Com certeza. O título dele é Cartas para um Vestibulando. O lançamento foi agora, 11 de setembro, né? Aqui em Salvador. Não foi? Agora, no 11 de Museu do Mar. setembro. E falando sobre como ressignificar o estudo como uma experiência de amadurecimento e transformação pessoal. Eu lembro muito do meu terceiro ano, do meu ensino médio, que foi extremamente desgastante. E você também passou por isso. Foi. Me conte aí, como é que surgiu esse livro? Porque tem muitas mães, muitos pais que estão nos ouvindo agora, tem estudantes também nos ouvindo. Eu acredito que o que você tem para passar faz muito sentido para esse público. Esse livro, ele surgiu literalmente das minhas dores, né? No sentido de que eu caí direto da pandemia num colégio que era mais difícil do que o normal. E aí eu era inteligente antigamente, não estudei nada na pandemia. Quando eu caí no colégio, eu olhei para aquilo ali e falei, meu Deus, eu vou precisar começar a estudar. E eu comecei a estudar, eu comecei a me dedicar todos os dias, fiz diferente do que eu tinha feito durante toda a minha infância. E mesmo assim não via resultados. Os meus amigos estudavam menos do que eu e tiravam notas melhores do que eu. E eu não entendia. Passei um ano inteiro achando que eu era burra, achando que eu talvez nunca fosse passar no vestibular que eu queria. E aí eu falei, não, quando eu crescer... no caso, eu cresci 2 anos só, né? Mas quando eu crescer, eu quero escrever alguma coisa para poder fazer as pessoas não terem que passar por esse sofrimento todo que eu passei. E aí passou um ano, no final do terceiro ano, com algumas coisas que aconteceram que eu tava muito triste. E falei, por que eu não vou descontar essa tristeza toda na escrita? Por que eu não vou escrever sobre isso e entender melhor esse processo? E aí esses diários ficaram guardados, 2 anos de diário, desde 2023 até hoje. Eu comecei em setembro, certinho. E aí acabou que os relatos desse diário fizeram uma construção tão grande que eu acabei escrevendo o livro, com base nele. O que você escrevia? Eram mensagens para você mesma? Eram desabafos que você fazia? Era por falta de ter alguém para conversar que você decidiu escrever? Quando eu comecei a escrever, era tudo doido, assim. Era tipo, hoje eu fui péssima na prova. Meu Deus, estudei muito, não entendi nada. Como assim? Eu entendi tudo na aula e errei tudo nas questões, que até os nomes dos capítulos eram esses meus mini surtos da época. Sim. Então, quando eu tava muito viciada no celular, poxa, passei o dia todo hoje no celular, sendo que eu me comprometi que ia estudar hoje de manhã. Tinha dias que eu não escrevia nada, só botava o dia hoje foi horrível. Sim. Ou então, o dia hoje foi melhor. E aí eu fui percebendo quando eu conseguia avançar alguns detalhes e quando não conseguia. Depois de ler com calma, analisando aos poucos, eu fui vendo que tinha um progresso, sabe? Meu humor foi melhorando quando eu fui aprendendo a estudar. Você acha que você passou a ter um olhar diferente sobre os seus sentimentos a partir dessa prática da escrita? O que a escrita te ajudou nesse processo de dificuldade, de desafio, de meta? Porque assim, você passar no vestibular é uma meta. E para você alcançar essa meta, você tem que estudar muito. Com certeza. E você disse que se sentia muitas vezes burra e que os seus colegas estavam melhores que você. E seus colegas, no fim das contas, são seus concorrentes também, né, no vestibular. É verdade. Olha, no terceiro ano eu já estava melhor do que eu estava no segundo ano. Então foi mais a questão da pressão mesmo, da prova chegando e você fica se preocupando com a família, né? No que vão achar, se você passar ou não. Porque além da própria pessoa se cobrar, ainda tem o externo que é muito forte em cima da gente. Muito forte mesmo. E aí, poxa, é que é muito complexo esse sentimento. Porque eu acho que a sociedade subestima muito o que a gente sente. Os estudantes, de uma forma geral. E eu não gostava de estudar. A escrita, ela me proporcionou... No caso, eu consegui perceber sentido no que antes eu não via. Tanto que é o que eu gosto muito de falar para meus alunos, que eu dou aula de matemática, que você precisa achar sentido no que você está estudando. Não é para você olhar para o quadro e decorar uma fórmula. Fica tudo tão mais difícil assim quando você estuda uma coisa para fazer uma prova. Porque eu fico... um questionamento que eu sempre faço é: você acha que alguém estudou a vida toda para você fazer uma questão de prova? Uhum. Aquele assunto? Tem que aplicar na vida. Com certeza, com certeza. E que depois que eu comecei a fazer isso, pra mim tudo começou a fazer muito mais sentido. Mas eu confesso, a fórmula de Bhaskara... eu não uso pra nada no meu dia a dia.
Eu não lembro nem como é que escreve, mas eu entendo, eu compreendo. Realmente a gente tem que aplicar no dia a dia, porque senão se torna uma grande obrigação e o processo fica muito mais pesado, né? Eu acho que vai até além de aplicar no dia a dia, mas entender pra que serve. Então, por exemplo, talvez sem a fórmula de Bhaskara não existisse o prédio que a gente está aqui agora exatamente, fazendo. Exatamente. E hoje você consegue ler novamente essas cartas. Você publicou num livro, Foi. mas você consegue ler, você revive, você escreveu e ainda tem dificuldade de abrir e ler e reviver aqueles sentimentos. Eu tenho todos os meus diários guardados. Tem Você 8 abre pra ler? diários. Até hoje eu escrevo, né? Abro. Eu aprendo muito com as minhas próprias experiências. Para escrever esse livro, eu peguei todos os diários e li parte por parte. Sim. De novo, para reviver e conseguir expressar. Te causou algum tipo de angústia, Catarine? Causou. Porque eu ficava pensando, poxa, eu poderia ter feito diferente, talvez. Mas aí, quando eu vi esse sentimento de eu poderia ter feito diferente, eu penso, mas agora eu posso estar proporcionando a pessoas que possam fazer diferente agora. Sim. Que possam pegar o que eu errei e fazer diferente. O curioso é que você não fazia terapia, né? Você disse que sentiu até um pouco de depressão nessa coisa do ensino médio, de cobrança e tudo mais. Acho que depressão não, mas eu fiquei bem triste durante um período, assim, que eu comecei a ter umas crises, né? No sentido de que se ia ou não, mas eu tive minha família muito forte comigo. Minha mãe, que meus legal. avós, então eles sempre estiveram ali do meu lado. Porque algumas linhas de terapia orientam justamente as pessoas a escreverem o que sentem. Eu já fiz terapia, assim, durante um tempo da vida, não por depressão, mas por entender realmente algumas questões, né? Entender nossos comportamentos, entender alguns gatilhos. E aí minha terapeuta, ela pedia assim, faça uma carta, escreva. E eu lembro muito disso. É um método de você conseguir organizar os seus pensamentos. Com certeza. E é como se você saísse da bolha e tivesse uma outra perspectiva a respeito daquilo, né? Às vezes até de você mesmo, né? E não só para quem está no ensino médio, pode ser para a vida. Você que está ouvindo a gente aqui na entrevista, você que está na Rádio Sociedade agora, que está talvez com uma dificuldade no seu relacionamento, uma dificuldade entre mãe e filho. Enfim, é uma forma de você realmente trabalhar a sua capacidade de entender aquilo. Porque antes de você colocar no papel, você precisa raciocinar sobre o que você está sentindo, né? Com certeza. E às vezes até a gente nem raciocina, sabia? Às vezes o subconsciente escreve pra gente. É. Cadê a capa do seu livro? Vou pedir para Douglas colocar esse Cartas para um Vestibulando. Onde é que o pessoal encontra? Cartas para um Vestibulando, o livro que eu queria ter lido antes de quase desistir. Catarine Nabuco. E é uma capa bem, bem profunda, né, Catarine? É uma pessoa numa caminhada, num caminho solitário, porque é um caminho que só depende de você, do ensino médio. Exatamente. Eu queria até acrescentar uma coisa. Sim? O vestibular foi a primeira coisa que eu fiz na vida que eu não podia pedir ajuda pra minha mãe. Para meus pais, para ninguém. É vocês só? É só a gente. Acho que é um choque muito grande, né? Pra gente que é jovem. Porque a vida toda, qualquer coisa a gente pode consertar, mamãe, papai, ou então reavaliação, não sei o que, você faz recuperação. Vestibular, se você não passar, não passou e acabou. E vai ter que repetir, vai ter que fazer de novo por você. E tem umas folhas de papel, imagino eu, que são as provas, são os conteúdos, são né? as anotações. Redor, as anotações. São os resumos inúteis, que às vezes não ajudam em nada. E onde é que tá esse livro, Catarine? Esse livro agora? Para comprar. A gente tem no site, que é catarininabuco.com, com a editora Nabuco, que é minha também. Sim, que legal. Acabei abrindo para lançar o livro. E a gente também pode entrar em contato comigo no Instagram. Qual é o seu Instagram? Catarine Nabuco. Sim, com TH, né? Isso. Temos também o livro na Amazon, para quem tem Kindle, né? Sim. Dá até para ler pelo celular também. Tá acessível na Amazon. E se for para você dar um conselho para quem tá ouvindo, que tá passando pelo ensino médio, vai fazer vestibular, o Enem tá chegando, tá nessa crise existencial, que não descobriu ainda o que quer, o que é que você diria, Catarine? Eu diria que todo mundo tem seu tempo, né? Não tente apressar a sua vida, porque a vida no final é a sua, não tem como você estar atrasado na sua própria vida. Então, se você está estudando agora, não vai na pressão de que você tem que passar agora. Vai pensando que você deu o seu máximo. Se der para fazer alguma coisa, revise ainda com calma, né? Cuide muito do seu psicológico nesse momento, porque não adianta você ter estudado tanto o ano inteiro, chegar na prova e errar por falta de atenção, o que acontece com muitas pessoas inteligentes. Então, eu acho que confie em você mesmo e, se precisar de alguma coisa, peça ajuda aos professores, né? Enxergue sentido no que você está estudando. Não estude por decoreba, porque senão fica um processo muito duro.
basicamente é isso, né? Tem muito mais coisa pra falar, mas se eu for ficar falando aqui, vou ficar o dia todo dando dicas. Ô, Catarine, que bom que a gente tá trazendo um bom exemplo de superação. É bacana receber essa juventude, assim, engajada com escrita, com projeto de vida. Parabéns pelo seu curso, você passou na UFBA em Direito depois de todos esses conflitos, né? Foi mesmo. De altos e baixos. E ensina matemática, né? Engraçado, Dou exatas, e foi para a área de humanas. Dou aula de tudo, na verdade. Matemática, física, biologia, química. É uma CDF? A minha primeira escolha é essa camiseta, que é a Tec Modal. O tecido dela é maravilhoso, ele é incrivelmente Altos e baixos. E ensina matemática, né? Engraçado, Dou exatas, e foi para a área de humanas. Dou aula de tudo, na verdade. Matemática, física, biologia, química. É uma CDF? Eu nunca fui. Me tornei depois de velha que eu comecei. Depois de velha. Gente, como ela é velha, e agora eu sou avó. Depois Tá todo da mundo escola. aqui no estúdio, velha? Como assim? 19 anos. Eu comecei a gostar de estudar. Depois que eu comecei a estudar muito, foi muito sofrido, eu comecei a gostar mesmo. E aí, nesse gostar, eu fui entendendo os sentidos. E aí, eu consigo ensinar tudo. Tudo. Tem alguma tudo. matéria que você goste mais? Tem. Física. É minha preferida hoje em Misericórdia, dia. só passei porque eu pesquei. Olha, Meus alunos eram assim também. olha, eu tinha um amigo, na minha época, não sei se na sua época tem isso, mapa de sala. Sim, claro que Era tinha. por letra, meu nome Jéssica com J, e à minha frente tinha um amigo, Igor. E Igor era inteligentíssimo. expert em exatas. Eu era expert em humanas. Eu passava o gabarito pra ele, ele passava pra mim. Perfeito. Ele se armava no inglês, em história, geografia, português. Eu me armava em matemática, química e física. E assim eu passei, graças a Deus deu certo da vida. Não façam isso, prefiram sempre o caminho do estudo, que é o caminho correto. verdade. Pescar é corrupção. É errado, não faça isso, é feio. É uma trapaça com você mesmo, não É é? verdade. É uma É isso que eu trapaça. falo muito É uma pra eles. trapaça, mas a gente, por imaturidade, comete algumas falhas na vida, né? Não, é porque acaba sendo mais fácil, É, né? faz E às vezes, parte. o que às vezes não entende com o professor também. É, E aí você não entende nada e fala, não entendo nada mesmo, desisto, vou colar. e pronto. Colar. Eu falei pescar. Pescar é mais antigo, né? É, nos dois servem. Nos dois servem, né? Tá bom. É o choque de gerações aqui. Catarine, obrigada, viu, meu amor? Boa Eu sorte que no seu caminho. Deus te agradeço. abençoe. Parabéns pelo Nada livro. mesmo. E quem quiser, procura. Cartas para um Vestibulando, tá na Amazon e também no catarinenabuco.com ou então Catarine Nabuco com TH no Instagram. Um beijo. Muito Obrigada, obrigada, meu um amor. beijo. Bora ali? 11h09. Conexão Sociedade. De segunda a sexta.